Não é tão simples assim, né? Então você tem que ver que o funcionário ele precisa estar motivado, mas ao mesmo tempo a exigência de uma demanda de produção é muito maior. Não é somente um clima social e filiação que importa, né? A pessoa tem que querer estar naquele lugar, querer estar trabalhando naquela empresa, né? Muito embora a Escola das Relações Humanas tenha sido um avanço, continuava a considerar o trabalhador um ser passivo, que responde de forma padronizada a estímulos, né? Ou seja, como se fosse uma máquina e não um ser humano com suas necessidades. Quando se pensa ou se fala em motivação, sempre vem alguns questionamentos, né? A pessoa está motivada para fazer o quê? Qual é a direção que ela quer seguir? Quão motivada a pessoa está? A intensidade dessa motivação. Durante quanto tempo a pessoa ficou motivada? A permanência. Ela se motiva por um momento e daqui a pouco está desmotivada. Como que funciona isso, né? A motivação e a administração é um alto grau de disposição para realizar uma tarefa ou atividade de qualquer empresa. Ou seja, a pessoa, através da profissão que ela escolhe, ela tem que estar motivada a realizar as suas funções dentro da organização. Em relação ao processo de motivação, todo comportamento é motivado, internamente ou externamente, por qualquer tipo de estímulo. O comportamento é orientado para a realização de algum objetivo. Esse comportamento pode ser perturbado por algum conflito. De repente, a pessoa passar por alguns momentos que ela fica insatisfeita, né? Ou frustração ou ansiedade também, que pode envolver esse conflito. A teoria da equidade. Então, ela envolve crença de que as recompensas devem ser proporcionais ao esforço e iguais para todos, ou seja, todo mundo deveria ter as mesmas oportunidades e, portanto, se sentir motivado. E o que não acontece, porque quando surge alguma injustiça, a pessoa se torna altamente insatisfeita e desmotivada, né? A ausência da equidade tem consequências negativas para comportamentos esperados e não esperados dos funcionários, porque se você tem dois pesos e três medidas, as pessoas se influenciam nessa injustiça e se tornam desmotivadas. E aí você tem a motivação e a administração, um homo complexo, né? Que envolve motivação e liderança. Ou seja, o homem é complexo. Então, as necessidades múltiplas e complexas, lidar com várias pessoas, com crenças diferentes, situações diferentes. As necessidades mudam ao longo do tempo. Desejo de autodesenvolvimento e realização, cada um tem o seu, cada um quer seguir uma direção. O trabalho fornece sentido à sua existência, porque o trabalho precisa ser, vocês têm que estar, precisa estar satisfeito com o que você faz profissionalmente, senão você começa a carregar um fardo, né? E autonomia de pensamento, quando você tem um êxito na sua profissão, você acaba tendo autonomia de trabalho e, consequentemente, autonomia de pensamento também. E aí nós temos a teoria do comportamento humano de Herzberg. O que ele fala? A questão da manifestação. Necessidades emergem em ordem crescente, as secundárias e terciárias não se manifestarão se as primárias não estiverem satisfeitas. Então, se você já estiver satisfeita, não vai ocorrer nenhuma segunda, nenhuma terceira situação. A dominância, uma vez satisfeita, uma necessidade, ela deixa de ser uma fonte de motivação. É como se tornasse algo rotineiro. A frustração, uma necessidade básica mal satisfeita, impede o alcance de uma necessidade de nível superior. Insaciabilidade. Aspiração e exigências vão aumentando conforme as necessidades são alcançadas. E a identificação, normas sociais interferem nas necessidades.
Em relação a essa teoria do comportamento humano de Herzberg, ele fala nas questões dos fatores extrínsecos, que são externos, né, e os intrínsecos. Então, nos extrínsecos, você tem um ambiente de trabalho. No intrínseco, esse ambiente de trabalho é o conteúdo do seu trabalho. O que você está fazendo? Condições necessárias, mas não suficiente para manter a produtividade. Depende de características específicas de cada indivíduo ou grupo organizacional. Atende à necessidade básica do indivíduo, é o salário, as máquinas e equipamento, ambiente aceitável e benefícios mínimos. No intrínseco, são fatores particulares, cada um tem o seu, ligados à autorrealização e autoestima. Plano de carreira e treinamento são exemplos disso, né? E retém indivíduos na organização. Então, ou seja, os fatores motivacionais intrínsecos é o que ultimamente as pessoas têm procurado nas organizações. E aí nós temos outra teoria, que é a teoria da contingência da motivação de McClelland. O que ele fala nessa teoria da contingência? A necessidade de realização. A pessoa precisa ter uma realização, a necessidade de poder e necessidade de afiliação. Então, a pessoa tem uma motivação, ela precisa realizá-la. E ela se sente poderosa quando ela conquista esse fato. E ela precisa estar aceita em em algum momento, seja na organização, seja na sua comunidade, seja na sociedade. Ou seja, ela tem essa necessidade de afiliação. E aí, em relação a isso, nós temos a adaptação nas estruturas organizacionais. Aqui nós podemos ver o modelo A e o modelo B. O modelo A é centralização vertical do poder. No B, seria participação de indivíduos nos processos decisórios. As pessoas participam do que vai acontecer dentro da organização. No modelo A, pouco conhecimento do trabalho desenvolvido nos outros setores. No B, visão integrada das diversas partes da organização. Então, ou seja, o indivíduo ele conhece a organização como um todo. No modelo A, baixa integração horizontal. No B, conhecimento dos objetivos da organização. No modelo A, o indivíduo é voltado para atingimento de metas de unidade ou departamento. Privilegia-se curto prazo. No B, nós temos o que? Integração horizontal. Foco no médio e longo prazo. Então, a gente percebe que a busca é maior pelo modelo B. É o que consegue satisfazer melhor os colaboradores, os funcionários, né? E a equipe de trabalho como um todo. E aí nós temos a motivação, são os fatores que provocam, canalizam e sustentam o comportamento do indivíduo. A motivação é um processo pelo qual o comportamento é mobilizado e sustentado no interesse da realização das metas organizacionais. Se você tem um colaborador motivado, uma equipe motivada, automaticamente você, enquanto líder, é motivado e a organização ganha com isso. Finalizando, nós temos a questão da motivação e o trabalho em equipe, né? E a equipe de trabalho, aliás, né? As pessoas precisam de uma liderança forte, motivada e vibrante. Se você é o líder e não estiver motivado, como que você vai conquistar a motivação da sua equipe de trabalho? Ninguém motiva pessoas, elas são motivadas para agir e obter um resultado. Na verdade, cada um tem a motivação dentro de si, que precisa ser despertado por ela mesma, né? Quem faz alguma coisa faz por duas razões: obter resultado desejável ou evitar um resultado indesejável. São as pessoas que devem desejar o sucesso. Então, cada um tem que saber o que quer para a sua vida enquanto profissional, enquanto pessoa, enquanto indivíduo dentro de uma sociedade.